Seja bem-vindo à Lojinha LTDA. Aqui você tem tudo que você precisa ou vai precisar no futuro próximo. Hoje recebemos novamente uma participação especial nos créditos finais. Ela irá aparecer. Luri, como é que você está? Oi, gente, novamente. Quase membro honorário aqui do canal já, mas sempre um prazer estar aqui. Antes de a gente começar o vídeo de hoje, iremos fazer aquele pedido com muito carinho, com muito amor, que é para você se inscrever no canal, aquela inscrita gostosa, compartilhar o vídeo, aquela compartilhada de amigo, e se inscrever no canal, né? Que eu acho que é o principal. Se inscreve no canal, aquela inscrição, ó, de lei, tá ligado? No vídeo de hoje, iremos falar sobre algo muito falado nesse vídeo, principalmente por mim. Porque é que eu sou romântico, do tipo que ainda manda flores. iremos falar sobre filmes românticos teen. Tá começando, você adora esse tipo de filme, só que não, você adora para criticar, na verdade. Sabemos que você gosta de criticar esse tipo de filme, que você criticou a minha lista de filmes românticos que fizemos, eu e Douglas, porque você falou que só tinha filme de velho e nem filme desses era romântico mesmo, mas bom, obrigado pela parte que me toca. Vamos começar essa lista de filmes românticos teen. Qual é o primeiro filme que você quer falar? Tá, vamos lá. O primeiro filme que a gente vai comentar aqui inclusive, é um filme que eu acho muito fofo, tá? Eu não fico criticando não os filmes, eu assisto todos eles para passar o tempo e para no final falar assim, nossa, isso realmente só acontece em filme. Mas beleza, inclusive eu tenho o livro desse filme. O livro é bem mais antigo, obviamente, né, que o filme. E quem me deu foi o Luiz, me deu de aniversário em algum momento da minha vida. E é isso, mas vamos lá. A história é basicamente de dois jovens que se conheceram na formatura. Eles começaram a se falar na formatura, né, deles. E aí eles não tinham nenhum contato, de fato, e aí, por conta de amigos em comum, eles trocaram ideia e iriam dormir juntos. Mas, assim, eles literalmente só dormiram juntos. Não aconteceu nada mais. E depois dessa noite, eles se tornam muitíssimo amigos, né? E cada um segue um rumo, porque cada um tem um sonho diferente, quer morar num lugar diferente, para seguir, né, uma carreira profissional diferente. E aí, durante a história, tem alguns altos e baixos. Tem uma cena que é bem legal, que é no dia seguinte, quando eles acordam, o Dexter, né, que é o cara, e a Emma, né, que é a menina, ela acaba convidando ele para fazer tipo um rolê no dia seguinte. E a princípio ele fica com aquele pezinho atrás de tipo, eu já não consegui o que eu queria, então assim, acho que não, né? Mais ou menos essa ideia. E aí ela é tão fofa e tão carinhosa e tão espontânea e sincera com as palavras dela e com o que está se passando ali no momento, que ele troca de ideia muito rápido e fala, não, beleza, vamos. E só que aí, enfim, ele não pode continuar no dia seguinte com ela, porque encontra com os pais. Mas aí a história vai... No decorrer da história, eles têm vários altos e baixos, eles se encontram e aí ficam um tempo sem se falar, só que, tipo assim, os dois são muitíssimo apaixonados, sabe? Então, ele acaba casando, aí ele tem filho, e aí ela vai no casamento dele, só que aí depois ele se separa, e aí ele percebe que, tipo, putz, ele sempre gostou dela, sabe? E do lado dela, sempre foi muito claro que ela gostava dele, mas do lado dele era, tipo assim, a amizade, que às vezes rolava um negócio a mais, uma amizade colorida, mas que em algum momento da vida teve que ter um basta, porque cada um seguiu sua vida, sabe? Com outras pessoas, e enfim. Mas no final, os dois ficam juntos, e é isso. Peraí.
Esse filme não me pareceu muito romântico, não, mas tudo bem. Ele se conhece, assim, é o amor aleatório, é isso. Tipo, eles se conhecem no rolê por acaso, tipo, alguém já tá com mais intenções, não acontece nada, aí eles se apaixonam, tipo, subitamente depois de um dia de contato, de convívio, é isso mesmo? Não, não é depois de um dia que, tipo, eles se apaixonaram. Pode ser que sim, até também, sabe? Se for parar para analisar melhor, assim. Porque se ele não tivesse percebido ali a sinceridade das palavras dela, da forma como ela realmente lidou com a situação, porque para ambos a ideia era, tipo, passar a noite juntos, dormindo. Não, mas não rolou. E ainda assim, eles continuaram ali juntos, trocaram uma ideia rápida. Só que assim, o legal é que eles levaram a amizade. Só que era uma amizade que, no fundo, rolava um sentimento muito além de só a amizade. E para ela percebeu muito mais rápido do que ele, sabe? Mas sempre, ao longo da história toda, é sempre essas historinhas de tipo, e aí ele começou a namorar, e aí ela também não conseguiu realizar aquilo que ela queria fazer profissionalmente, então ela ficou durante um tempo trabalhando como garçonete, por exemplo, e aí isso também deixava ela chateada, e ele conseguiu o sucesso que ele queria, tipo, na vida profissional dele, só que aí ele também foi se perdendo, o sucesso subiu a cabeça, porque ele virou apresentador de um talk show à noite, que na verdade nem era o que ele realmente gostava de fazer, mas tipo, ele era famosinho, sabe? E aí ele começou a ser um pouco babaca com ela. Enfim, então tem esses altos e baixos assim. Tipo, é muito mais romântico do lado dela do que do lado dele, mas no final das contas os dois se gostam. E aí quando ele cai a ficha dele, que ele percebe tudo que já tinha acontecido entre eles dois e que ele não era feliz, tipo, longe dela também, sabe? Para ela ali como companheira dele, aí ele voltou atrás, aí foi correr atrás dela, tipo, para poder, enfim, né, reconquistar. Então, o filme meio que... A batida do filme é mostrar que o amor é uma construção. E a gente não esperou 8 temporadas para isso acontecer, certo? Não, exatamente, não. Eu me interessei um pouco porque você falou que eles são levados pela vida. Então, isso parece uma parada bem realista. Ok, tudo bem. Sim, É, realmente. Eu acho que a história me pegou um pouco exatamente por conta disso, porque é aquele lance de, tipo, inicialmente era algo mal intencionado e que virou uma amizade que realmente era uma amizade muito bonita. E no início vai se passando, sabe? E os dois, um manda cartinha pro outro, e uns negócios assim, sabe? De contando, compartilhando as conquistas e as não conquistas também da vida. E aí vai se desenvolvendo, última né? pergunta. Esse relacionamento começa em qual faixa etária? Tipo, na adolescência ou já começa, tipo, na fase adulto, adolescente adulto, tipo, 20 anos, por aí? E ela vai até Adolescente. quando? Que você falou que eles se casam. Aí até quando? Não, não. Complicado. Tipo É porque assim, sempre fica uma historinha assim no final, meio mal contada. Sempre tipo assim, eles terminaram juntos. mas a aparência deles, eles têm um time skip muito grande, você consegue ver uma mudança dos personagens, física que eu tô falando. Muito grande, não, mas tem, né? Tem. Não é algo que, tipo, começou, enfim, nos How I Met Your 20, sei lá, Mother. 60, tá ligado? Não, mas enfim, dá pra ver a passagem de tempo, até por conta dos acontecimentos. Tá, beleza. Tá bom. Eu engoli mais depois que você começou a explicar melhor. Mas tudo bem. Vamos para o nosso segundo filme, que você gosta muito, né, Larissa? Eu gosto muito. Não. Por quê? Para todos os garotos que eu já amei. Isso, como assim? O que você tá querendo dizer, Luiz? Deixa no ar, deixa no ar. Tá, beleza. Então, Desse você tem que falar, mas eu quero que você fale diretamente, sem rodeios. Porque você conhece de causa.
eu tenho que falar sobre ele, olha, sem rodeio, então tá. A Lara Jean, né, que é a principal da série, ela simplesmente, desde criancinha, sempre foi de se apaixonar pelos meninos com quem ela tinha algum certo contato, obviamente na escola. E aí ela, por não conseguir externalizar isso, ela escrevia cartinhas de amor para esses meninos. E aí eu realmente não recordo quantas foram, mas deve ter sido papo de umas 5. E eu acho, assim, eu realmente não me recordo. Mas, e ela sempre guardou tudo com ela. E, enfim, em algum momento a irmã dela, que é mais nova, encontra essas cartas e no pensamento de fazer um favor a ela, ela redistribui para os donos, né? Para quem ela estava escrevendo ali. E isso tudo para quê? Para o personagem do Noah descobrir que ela era afim dele também. E aí é meio que isso. Um parêntese aqui, o Noah é o melhor galã desse universo de filmes. Por quê? Porque ele é o cara bonitão, mas o cara é maneiro. Não tem como achar aquele cara chato. Não tem como achar ele babaca. Até no filme que ele é jogador de futebol americano, ele é maneiro. Tipo, ele é o cara tipo, que chama a atenção dos meninos e tal, mas ele é maneiro pra caraca. Então não dá pra falar, não dá pra não gostar dele atuando. Não. E assim, só um fato sobre a Lara Jean que eu adoro. Cara, eu acho muito, muito maneiro o fato dela, tipo assim, ela pensar demais em tudo. E por pensar demais, ela escreveu essas cartas por ficar debatendo na cabeça dela. E quando ela tem que lidar com as situações das pessoas que leram as cartas falando com ela, cara, é surreal. Porque sabe quando você está perdido? Que você não sabe para onde ir, que você fala assim, para onde que eu vou? Não sei o que eu estou fazendo aqui, estou perdido, estou nesse lado errado. Peguei o ônibus errado. Tu subiu, deu sinal no ônibus, entrou no ônibus, subiu e foi pro outro caminho. Falou assim, para onde eu estou indo? É exatamente ela no primeiro filme. A gente tem 3 filmes, né? A gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro, que, tipo assim, são todas centrais, é ela, né? E aí o primeiro fala sobre essa questão dela das relações com as cartas, o segundo já é mais da relação dela com o Noah, e o terceiro é uma ótima indicação. Você tem mais algo a falar? Não, só ia falar que você comentou sobre como ela ficou, né, assim, na situação de como ter que lidar, né, com esses pretendentes dela ali. Quer dizer, não era pretendente dela, né, mas, enfim, dos garotos para quem ela havia escrito as cartas, ela já é uma personagem meio atrapalhada, né, por si só. E aí ela lidando com os caras entrando em contato, tipo, ela tendo que falar alguma coisa, se explicar, era um pouco engraçado, isso, mas eram legais até. Mas é isso, não tem muito o que falar. A gente já falou aqui bastante até. Sincero, aconteceria que eu mataria a minha irmã, ó, brincadeira, mas não, eu não sei nem o que eu iria fazer com a minha irmã se minha irmã fizesse um negócio desse comigo. Como assim? Vai sair pegando as minhas coisas e distribuindo sem me falar? Ah, não. Cara, a construção da família dela é muito maneira. O pai dela, a relação dela com o pai, com a irmã, e a irmã também, que ela rouba um pouco a cena. Esse filme, por acaso, está disponível no Netflix, né? Os 3 filmes, se alguém se interessar por assistir, tá aí. Vamos para a próxima indicação. Essa agora, eu acho que a gente sai um pouco mais comédia, um pouco mais engraçadinho, um negócio um pouco mais sério. Então, manda ver o seu terceiro filme. Sim. O terceiro filme é um filme que, particularmente, esse eu posso falar que eu gosto muito e me pegou num momento um pouco complicado, assim, da minha vida amorosa, sabe? Então, eu fui assistir esse filme no cinema, sozinha, e eu chorei igual uma criança assistindo esse filme. Igual uma criança, de verdade. O filme é 5 Passos de Você. A história, basicamente, né,
de dois jovens. Esses dois jovens, eles têm a mesma doença, que é uma doença pulmonar, fibrose sistêmica, alguma coisa do tipo. E é o seguinte, quando a pessoa desenvolve essa doença ou nasce com essa doença, né? Aí realmente eu não vou conseguir falar muito tecnicamente ali sobre o negócio, mas não pode ter contato com outras pessoas que tenham essa doença. Então, assim, a Estela, que é a personagem principal, ela sempre soube lidar. Ela é uma personagem, né, organizada. Então, assim, a vida dela inteira, ela sempre teve que tomar muitos remédios, fazer muitos exames, às vezes ficar internada, às vezes não, enfim, saber lidar com levar a vida dela, né, mesmo ela tendo aquela doença. E aí tem o cara, né, que é o Will, e ele também tem essa doença, e ela começa, assim, sendo internada, e em algum momento ele também vai para a internação lá no hospital. Só que ele é um cara de, tipo assim, ele já não tem nenhuma esperança de que ele vai se curar, sabe? Então ele é o cara que ele tá nem aí, tá? Só quer viver a vida dele, porque na cabeça dele ele vai morrer mesmo. E é completamente o oposto da Estela, completamente oposto. E aí quando a Estela se depara com uma pessoa jovem, rebelde, né? E que ele estava passando por não é um experimento, mas ele estava tendo a oportunidade de passar por um tratamento diferenciado para poder saber se iria vingar aquele tratamento, né? Até para poder, enfim, as demais pessoas com a doença também conseguirem ter algum certo acesso. E ela começou a ver que ele estava nem aí para isso, não estava fazendo por onde, né? Tipo assim, nem se esforçando. Ela começou a ficar louca. Ela ficou tipo assim, como assim? E aí, uma das coisas que ela tentou entrar em acordo com ele era de, tipo assim, eles já haviam trocado algum certo tipo de ideia, sabe? Muito distante. E ele é um cara que ele desenha muito, e ele queria muito desenhar ela. E aí ela meio que fez um acordo com ele. Beleza, você me deixa organizar seus remédios, você vai fazer seu tratamento. Isso sempre com muita distância, porque eles não poderiam ficar próximos, sabe, a ponto de eles tinham sempre que estar. A médica sempre falava, os médicos, a pelo menos a 6 passos. A história dos 5 passos é que ela que desenvolve depois, mas então eles tinham que ficar distantes. Então eles conversavam assim, ou por chamada de vídeo, ou alguma coisa do tipo. E aí tudo era um risco para eles. E aí ela meio que faz um acordo com ele, tipo, você vai seguir o tratamento certinho, eu vou te ajudar a seguir o tratamento e eu deixo você me desenhar. Tipo, ele queria só isso que ele queria, desenhar ela. E aí foi isso, ela é uma menina inteligentíssima, ela desenvolveu um aplicativo para poder ajudar ela na organização dos tratamentos dela, então, tipo, com despertador, com N coisas, agendas e lembretes para tomar remédio, para, enfim, alimentações saudáveis, essas coisas. E aí ela foi passando tudo com ele. E aí, nisso, eles vão se aproximando, né? Trocando mais ideia, ele um pouco resistente, né? Nessa história toda. Ela também, porque a última coisa que ela queria era se apaixonar por um cara que tinha a mesma doença que ela e que ela não ia poder nem encostar nunca nele, sabe? Então, assim, é dramática a história. Mas eles acabam se apaixonando, né? E aí eles se apaixonam. Também tem altos e baixos, porque eles correm certos riscos, e aí os médicos, tipo, tem uma médica em especial que cuida dos dois, e ela é muito querida pelos dois, sabe? Os dois também gostam muito dela. E já havia acontecido um caso de 2 jovens com essa doença se apaixonarem, e aí, por não negligência, mas dos médicos ou algo do tipo, do hospital, mas eles, enfim, né, eles preferiram viver ali o amor deles e não deu muito bom no final das contas, né? E aí eles não, por esse histórico, essa médica tinha esse trauma na cabeça e ela achava que ela tinha influência nisso, tipo, no final triste deles dois, e ela não queria que isso se repetisse com esses 2 jovens agora. Então ela meio que também é bem resistente, um pouco durona e tal, e aí em vários momentos eles escapam, tipo, para
enfim, né, conversarem, se divertirem e tudo mais. E aí chega um momento, depois de muita história, que aí ela começa a perceber que tipo, ela não consegue lutar muito mais sobre daquele sentimento que ela estava tendo ali, e que ela tinha que aceitar que ela estava apaixonada por ele, que ela amava ele e tudo mais, e ele ela também. E aí tem essa história dos 5 passos, ela contextualiza, ela faz toda uma declaração, assim, explicando o porquê que ela poderia não perder, mas, tipo, ganhar um passo a mais de encontro a ele. E aí ela pega até uma... realmente eu não sei se é um taco de sinuca, não sei, alguma coisa do tipo. E ela sempre pega na ponta desse negócio, desse objeto, e ele pegava na outra, e eles andavam assim, porque era uma forma deles acharem que eles estavam se tocando. Tipo, alguma coisa estava ligando eles, de fato. E aí é isso, vai desenvolvendo a história. Tem um momento que ele sai mais pro final e ele já está completamente... Aí, zero expectativa mesmo do tratamento dele. E eles vão sair, eles vão passear, eles saem sem avisar ninguém. E ela simplesmente se afoga, né? Porque, enfim, muito frio lá, gelado, camada de gelo em cima do lago. E aí ela quebra, ela acaba caindo, se afogando. Ele tem que puxar ela e ele faz uma respiração boca a boca nela ali. E aí é um momento também bem dramático, porque esse momento é o momento que ela recebe uma ligação dos pais dela, uma ligação não, uma mensagem dos pais dela falando que que chegou um pulmão novo para eles fazerem né, esse transplante aí de pulmonar nela, porque eles sempre de certos anos teriam que estar fazendo isso, exatamente por não ter uma cura ainda. E aí ela simplesmente ignorou esse fato que poderia acontecer com ela. E, enfim, aconteceu tudo isso, e aí o cara se sente, o Will, né, no caso, se sente muitíssimo culpado. E aí a história final é que eles não ficam juntos, pô, ele faz todo um cenário, tem toda uma finalização, e é a coisa mais linda do mundo. E eu chorei horrores com esse filme. Muitíssimo, 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 porque não sei explicar, mas de alguma forma eu achava que eu estava sentindo, claro que completamente diferente, mas tipo assim, você gosta de uma pessoa e que a vida te obriga a ficar longe daquela pessoa. Então, tipo, isso em específico me pegou muito. E aí eu chorei igual uma criança no cinema, nossa, e eu fui assistir sozinha esse filme. E eu tenho um livro aqui também, é maravilhoso, gente, maravilhoso. Cara, só um ponto. Na minha opinião, quando eu vi esse filme a primeira vez, ele não me pegou desse jeito. O filme que me pegou foi quando, como eu era antes de você, esse me pegou desse jeito que você falou aí. Esse filme me pegou muito. E tem uma correlação, só que não na mesma proporção. Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme é que parecia meio que clichê, assim, os opostos se atraem. Só que no decorrer do filme eu percebi que as situações fazem as pessoas criarem atração. E essas interações, não só deles dois, dos outros pacientes, que por acaso tem o Rico tá nesse filme também. Que merda. Sim. Eu adoro esse ator. Eu já falei isso uma vez, mas não faz de novo. E assim, as enfermeiras e tal, e até todo o ambiente do hospital, eu acho que é um negócio que é uma proposta de destruir essa imagem que o hospital é um lugar de morte, entendeu? Eles convivem naquele ambiente, eles vivem naquele ambiente, e assim, é uma briga diária deles para tentar desvirtuar essa visão, entendeu? De o hospital é um lugar onde as pessoas morrem, não sei o quê. Eles estão querendo a vida, né? Eles são o oposto disso, né? Eles estão querendo viver mais. Eu gostei muito disso nessa pegada do filme, porque ela tá lutando, a Estela tá lutando pela vida, né? Com tratamentos, enfim, com cuidados. O Will não tá, tipo, meio que tá cagando, mas ele tá no hospital e ele aquilo ali tudo começa a influenciar nele, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão Sim. de mudança de hábitos, e eu acho que a proposta do filme, se passar em um hospital, a gente tá muito acostumado a ver séries de hospital, Grey's Anatomy é um exemplo disso, onde meio que desvirtua só ser um hospital, e eu acho maneiro isso, eu acho bem legal essa proposta de tirar o peso daquele lugar, entendeu?
passar a ser, por mais pesado que seja, dá para ver algo além, dá para ter esperança. Eu acho que o filme passa muito sobre essa questão de esperança, de ter esperança, criar expectativas, e assim, é natural do ser humano. Enfim, não vou ficar falando tanto aqui não, senão, putz, vai virar um negócio estranho. Vamos para a nossa quarta indicação. Eu acho que nesse momento iremos terminar o nosso filme, o nosso vídeo aqui, falando sobre mais um filme. Eu acho que você agora irá fazer o seu grande final, Luli. Vai lá. Meu Deus, eu adoro esse filme também. Eu adoro todos, né? Meu Deus do céu, mas eu tô aqui, ó, para pegar o livro. Porque também eu tenho o livro, né, pessoal. Vocês podem ver que eu também. I hear them whispering now. Mas o filme agora é Por Lugares Incríveis. É um filme bem legal também. Também tem na Netflix, tá? Inclusive, seu Netflix aqui, ó, no livro. E, bom, vamos lá. De novo, os dois principais. Finn e Violet. Eles se conhecem por quê? Porque o doido do Finn, ele vai para a escola, né? Ele entra na escola da Violet e tal. A Violet já é uma pessoa bem reservada, que não tem muitos amigos. Ela também tem alguns complexos, sabe? Assim, e tal. Enfim, umas paradas meio psicológicas, assim. Então, ela é muito na dela, muitíssimo na dela. Ela não é de conversar muito, nem com os próprios pais e tal. Mas ela tem uma relação ok com os pais dela. E aí, ele vai para, enfim, né? Para a escola dela. E ele é muito mais complexado do que ela. Se a gente achava que ela era, ele então, meu filho, você não tá entendendo. E ele realmente, assim, simplesmente resolve subir, não sei se era uma mureta, alguma coisa do tipo, por algum momento ali, ele pensou em se atirar. E aí ela avista ele, tipo, de longe, assim, tipo, o que aquele garoto tá fazendo? Oi, tudo bom, querido? Oi. E aí ela aparece lá, de, tipo, o que você tá fazendo aí, querido? E aí eles meio que se conhecem meio que assim. Eles começam a se aproximar e tal. Por que eles começam a se aproximar? Porque o professor de geografia pede um trabalho lá para eles visitarem alguns lugares lá da região onde eles moravam. E aí eles formam uma dupla, né? Porque era um trabalho em dupla. E aí ele já levanta a mão, porque ele já gostou dela, assim, já de cara. O pouco que eles conversaram, mas aí ele já tinha simpatizado ali com ela. Acho que ele já tinha percebido também que ela não era uma pessoa de muitos amigos e tal, e ele também não era, tipo assim, então tentou se aproximar ali de alguma forma. E ele sempre com muitíssima atitude, e ela toda na dela. E aí ele já falou logo, olha, minha dupla é a Violet. E sem ela nem saber também. Só falou, é ela, e aí ela simplesmente olhou e beleza, concordou, né? Ia fazer o quê? Ia correr? Talvez, era uma solução até, era uma alternativa. Mas ela não fez isso. E aí eles começam a passar por... Eles fazem uma lista de lugares ali da cidade deles e eles têm que fazer, né? Visitar, e, enfim, conhecer os lugares e dissertar sobre aqueles lugares, né? Apresentar no final da história. E aí eles vão se aproximando por conta disso. Ela vai se sentindo mais à vontade com ele. Enfim, como eu falei, ela tem vários complexos, ele também. Às vezes ele é aquele cara que ele tá muito bem um dia, muitíssimo bem, sorrindo, feliz, pelo menos aparentemente. E aí, do nada, ele tem que se isolar, ele tem que ficar na dele, ele tem que sumir, e ele some sem dar notícia para a família, sem dar notícia para ninguém. E aí ela sofre um pouco com isso, porque tem um momento que ele realmente some e tal, e ela acha que, tipo, o problema é ela, e que, enfim, né, complexos, coisas da nossa cabecinha. Mas aí no final, tipo, já em parte do final, ele morre. Ele se mata. Acredito eu, pelo que eu lembro do final. Mas é meio que isso, tipo, ele tenta se distanciar um pouco, porque ele já sabe que ele é uma pessoa instável, ele é muito instável. Tipo, ela tem enfim, alguns complexos lá, mas, tipo, ela não é essa pessoa instável, ele é uma pessoa instável. E aí ele acha que vai atrapalhar a vida dela, que, tipo, que ela não vai conseguir viver, não vai conseguir conhecer outras pessoas, porque, tipo, ela tinha que estar com ele, sabe?
E ela, tipo, eles já estavam no momento, tipo assim, apaixonados, apaixonadíssimos. E ele era apaixonado a ponto de falar, cara, eu prefiro que você viva a sua vida, que eu sou uma pessoa instável, que vou te fazer mal, do que você fique comigo. Então, tipo, na cabeça dele era isso. Então, ele resolveu sumir, e o final também é um pouco dramático e tal. E é isso a história. Pesado? Pesado, pesado. Tá, isso daí não tem nada pra falar, não. Isso aí já... Eu acho que a minha cota de falar já foi. Uma meio... Terminamos meio pesado. Mas Tudo bem. assistam, tipo... É legal de assistir, tipo, né? Você tá fazendo nada em casa? Assista o filme. Vou segurar meu comentário. Mas os filmes mostram isso, mas também é uma forma de mostrar que essas coisas também existem, sabe? E que se você, por acaso, se sentir influenciado a ponto de pensar ou cogitar qualquer coisa do tipo, você precisa de ajuda. E existe ajuda para isso, de verdade, sabe? Não precisa, tipo, absorver e não externalizar. Porque se você não externalizar, você realmente vai sofrer por isso sozinho. Você não precisa passar por isso sozinho. O recado tem que ser esse, entendeu? Sim, sim. Não, verdade. Verdade. Que sirva de chamariz, não, mas que sirva de incentivo a que as pessoas se comuniquem. Exatamente, comunicação. É a Eu solução de muitos dos nossos. acho que a gente já fez bastante estrago no dia de hoje. Você que está assistindo esse vídeo, assista, a maioria desses filmes estão disponíveis no Netflix. Maratone um dia, talvez, no feriado. Eu torço que todos sejam muito felizes. Luri, você quer falar alguma coisa antes de terminar esse vídeo? Claro, né? Primeiramente, eu deveria pedir uma música aqui, porque é minha terceira vez no canal, então, assim, terceira vez eu tenho direito à música, né? Por favor. Mas, enfim, eu só quero novamente agradecer, né, pelo convite. Bom, daqui a pouco eu já sou membro do canal. É isso. Mas é isso, espero que vocês gostem. São filmes legais de verdade. Então, assim, se você realmente está à toa em algum momento da sua vida aí e está querendo que o seu tempo passe, vai lá na Netflix, na Amazon Prime e escolhe um desses filmes para assistir que realmente vai te fazer passar o tempo. Eu me sinto muito apresentador de televisão quando alguém agradece quando vem aqui. Eu fico assim, caralho, sou uma celebridade. Só que não. Aí eu caio na realidade. Fizemos todo o estrago que podíamos. Tchau, Rio. Boa noite, São Paulo. Tchau, Brasil. Chama o teu vulgo,